Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tacos Podcast, seu podcast de negócio que sempre traz convidados especiais aqui e assuntos que fazem total diferença para os seus resultados. E hoje a gente vai focar na temática no mercado de educação de comunidades. Como é que você pode construir comunidades para o seu negócio? Como é que você pode ter mais resultados numa construção estratégica de pessoas alinhadas com os mesmos objetivos e você trabalhando toda a parte de curadoria estratégica de tudo isso através de comunidades. Você vai entender o que é que você precisa entender sobre essa temática e como que ela pode te ajudar. E para que isso realmente seja possível, eu trouxe um cara que é especialista em comunidades, que é hoje o chefe da operação de comunidades do G4, que é o grande Daniel, meu amigo. Boa, obrigado, Anderson. É um Obrigado. prazer aqui. Vou deixar a galera... Conheci seu escritório é Opa, incrível. Poxa, pra mim, parece uma empresa de contabilidade? Não, tem nada a ver. Isso que eu falei com você, que isso. Eu tô acostumado a chegar no escritório de contabilidade, todo mundo certinho, bonitinho aqui, o pessoal trabalhando, ninguém de home office. Cheguei lá em cima, operação a todo vapor. A gente que é de operação gosta muito de ver isso. Enche os olhos, Escritório né? movimentado, o pessoal trabalhando feliz, isso é muito bom. Maravilha. Parabéns aí pelo espaço, Obrigado. escritório incrível. Eu fiz aqui uma pré-apresentação sua, mas vou deixar você à vontade para apresentar para a galera te conhecer melhor. Boa, tranquilo. Então, primeiramente, Daniel, sou CEO hoje no G4 Comunidades. A gente hoje tem 2 programas, digamos assim, mais focados em comunidade, que é o G4 Club, que foi o primeiro que surgiu e depois, na sequência, veio o G4 Scale. E a ideia é exatamente a gente conseguir potencializar toda a nossa entrega. Então, no G4 Educação, hoje, a pessoa, pelo menos lá no início, a gente tinha apenas... O nosso produto principal era a imersão. Na época ainda éramos gestão 4.0, imersão com Thales, Alfredo e Nardon. E quem vai fica ali 3 dias e na sequência todo mundo pergunta, poxa, como que faz para continuar? Gostei muito, foi excelente esses 3 dias, e agora? E aí veio a demanda, a gente foi e criou o G4 Club na época. Isso quanto tempo? Isso já vai completar 4 anos. Tá. O clube já está no 3º Uma ano. maturidade bem... Então o Tony Celestino, que é um dos fundadores do G4 Educação, ele liderou essa frente aí, criou o G4 Club, e na época era tudo MVP. E Total. é o que ele costuma dizer, cara, vamos primeiro aqui fazer, convida os nossos principais clientes, aqueles que de fato confiam muito na gente a ponto de a gente poder errar à vontade, digamos assim, e vai ajudar a gente a construir também o produto. E ele começou dessa forma. Então, no início eram 30, 40, 50 membros, até o produto, a comunidade tomando uma forma, criando de fato uma identidade bem forte. Então, assim, não tem um marco assim, mas são várias etapas na construção da comunidade. Lembro que quando eu cheguei no G4 Educação, que era apenas o clube, ele estava completando o 1º ano e o desafio era as renovações. O Tony ele convidou o time para fazer um off-site. A gente fez um off-site num hotel aqui em São Paulo, ali em Mogi das Cruzes. E a ideia era, de fato, de construir, entender o que é uma comunidade. Então, ele nos apresentou, na época, ali, o framework do Community Canvas, de quais são os passo a passo, todas as etapas que você deve seguir, o método correto para se criar uma comunidade. Quando ele criou, era algo mais empírico e depois a gente foi da cabeça dele, digamos assim, da experiência dele ali. E depois a gente foi transformando isso em método, em processo, e aí na sequência o clube ele consolidou e hoje já é um sucesso. E também veio o G4 Scale seguindo os mesmos propósitos, os mesmos pilares, e também foi feito da mesma forma, os mesmos processos. Então, na época, eu lembro que eu reuni o time para fazer também o mesmo trabalho de Community Canvas e tudo mais, e hoje estamos aí com mais de 500 membros já aí na comunidade. Bom, no clube nós estamos falando de quantos membros aproximadamente? 150. Lá 150. é limitado. Lá é limitado. O clube não pode passar disso, até porque a gente não tem... Como a gente fala muito de exclusividade, de fato a gente entrega... O nosso time de CX ele é um time muito, muito premium. Então, assim, a gente conhece tudo do membro, tudo. Sabe se ele está doente, sabe se ele vai ter filho, sabe se ele está com algum parente com algum problema. Então, a gente sabe de tudo, porque a gente está em tempo inteiro alerta para se no domingo à noite do Natal acontecer alguma coisa com ele, a gente tem uma equipe ali para enviar alguma coisa, para entrar em contato, para perguntar se precisa de ajuda. Então, não dá para ser mais do que 150. A gente não consegue
conhecer um a um, assim, se passar desse número. Essa foi o critério que a gente adotou para limitar em 150. Boa. E você consegue também estender esse mesmo nível de cuidado, de informação com o Scale? Não. Obviamente, a gente faz de tudo, Ah. mas nesse nível, não. Entendi. É muito premium também. Sim. A entrega, você faz parte ali do Scale, você sabe como é que é. Sim. É uma entrega muito premium. Porém, esse um a um assim, que a gente tem lá no clube é muito difícil. Até porque, o que acontece? A senioridade, ela demanda um tempo. Tanto, não somente dos membros da comunidade, como também da equipe que cuida dessa comunidade. Então, hoje, pelo fato do clube já ter mais tempo, realmente, tanto da equipe quanto dos próprios membros, a senioridade, ela permite também com que você tenha essa entrega um pouco mais personalizada, você conheça melhor ali a fundo o seu cliente. Boa. Mas aí eu posso até dar uma visão, né, do que eu tive depois que eu entrei no Scale, né? Então, no primeiro encontro, foi rodado ali um forms ali com algumas informações a respeito de alimentação, de algum problema de saúde, alguma coisa ali aquele básico, né? Aí eu falei que eu tinha intolerância à lactose, coloquei ali nas informações, e quando eu cheguei lá, por exemplo, o cardápio estava todo separado. Aí a pessoa do restaurante me abordou, aí eu falei assim, como é que você sabe que sou eu? Ela falou assim, porque eu tinha sua foto já separado para saber quem que era o membro que precisava ter uma alimentação diferenciada. Aí eu fiquei super lisonjeado com esse cuidado e com esse nível de detalhe que vocês levaram dentro daquela entrega. Porque, assim, uma coisa é a Letícia que cuida ali do nosso grupo, né, que está bem perto dos membros, então ela conhece mais de perto, mas isso se estendeu, por exemplo, para a pessoa que cuida da alimentação. Eu achei isso muito, a muito gente foda. tem a equipe ali que interage de fato ali com você, mas toda a informação ela tá com a nossa cadeia inteira de pessoas ali. Boa. Todo mundo sabe quem é você. E vai ter pessoas ali que não estão de fato interagindo com você porque não é o papel dele. Sim. Mas ele sabe exatamente quem é você, o que você come, se você está com algum tipo de problema. Às vezes até o time, quem sabe primeiro é o time que não está interagindo com você. Várias vezes já aconteceu de pessoas que não estão ali com você, que é o que a gente chama de community manager, o pessoal mais do back-office ali, já ficou o Anderson, tá com um filho doente, ou tá com um filho gripado, alguma coisa assim. Então, a gente já fica em alerta para, caso precise entrar em contato com você, perguntar se está precisando de alguma coisa. Nosso time todo sabe. Isso acontece no clube e no Scale, mas é o que eu falei. O clube, pelo fato não somente dos membros, mas do time ter um tempo maior ali, acaba que realmente esse CX, por mais que você tenha tido todo esse atendimento lá no clube, é ainda mais. E como que é a construção, né, desse processo todo, né? Você acompanhou ali nesse início do clube, das inovações e toda a criação do Scale, como que é essa construção de comunidade? Isso parece ser muito complexo, né, para quem está de fora, né? É bem complexo. O pessoal acha que simplesmente vai lá, cria um grupo de WhatsApp, convida o pessoal, vende, coloca todo mundo no grupo, vai entregar e é isso aí. Realmente, acredito que se você tem um bom relacionamento na sua área e tem cliente legal ali, que tem, enfim, algum poder aquisitivo ali, você precificou ali para entrar na comunidade e conseguiu vender para começar, isso aí é mais simples. O problema é manter isso aí, a rotina, os rituais, isso funcionando diariamente. Porque isso que é o problema. Uma coisa é você ir lá e vender para quem é do seu relacionamento e depois entregar. E não é só entregar uma vez, é entregar toda hora. É entregar todo dia, ano a ano. Porque a pessoa não é questão se ela vai renovar ou não vai renovar. É se ela é um promotor ou não é da sua comunidade. Porque a comunidade ela tem que girar sozinha. O nosso papel ali é muito mais um gestor da comunidade, mas assim, ela depende, a gente é muito mais a operação realmente, mas o próprio membro, ele é o produto. Se o membro ele interage, ele não entrega, ele também não recebe, para ele não fez sentido ele estar ali naquele ambiente. Na verdade, a comunidade é muito mais do que aparece ali na frente quando a gente pensa do ponto de vista de educação, que é um dos viés da comunidade, né? Você tem a questão toda dessa construção de network, que esse relacionamento que tem que ser fomentado entre o grupo. Exatamente. Aí, no caso da nossa comunidade, do G4 Educação, o que a gente fez? A gente seguiu o processo correto. Então, primeiro a gente definiu a identidade do nosso público. Quem que vai ali no G4 Educação? São empresários. Então, todos estão buscando o quê? Estão buscando valuation para a empresa deles.
estão buscando liquidez, estão buscando aprender. Então, no final das contas, eles querem crescer o negócio deles. Então, a gente descobriu, a gente identificou através, de novo, dessas reuniões que a gente fez com o time, e chegamos ao senso comum ali de que todos estavam ali para relacionamento de longo prazo, criar um relacionamento ali, é um aprendizado contínuo, então toda hora conteúdo e conteúdo relevante, não somente para o negócio dele, mas para o momento ali, seja do Brasil, da economia, e também, por fim, gerar negócio. Todo empresário é viciado ali, o nosso G4 Club ali, G4 Scale, o pessoal é viciado em fechar negócio, o tempo inteiro empreendendo. Isso rola negócio entre os Rola, membros o pessoal empreendedorismo ali é o dia inteiro, é vício mesmo. Cara, você vai num class lá, você fica ali fora, tem ali o momento ali que tem os conteúdos, mas do lado de fora tem pessoal fechando negócio. Pô, tô conversando aqui de começar um estacionamento, o outro tá falando ali de fazer uma parceria para um produto, o tempo inteiro fechando negócio entre eles. Mas por quê? Porque a gente já seta a expectativa desde o início. Aqui é um lugar em que você vai ter relacionamento contínuo, então tem pessoas com o mesmo propósito seu. Aqui você terá conteúdo relevante ao seu negócio. Então, a pessoa acabou de sair ali da imersão, teve um conteúdo de altíssimo nível ali com o Thales, Alfredo Nardon e os mentores. Ele quer isso. Poxa, eu quero mais disso. Obviamente, eu não quero somente com eles, eu quero com outros também. Então, a gente tem ali no G4 também toda a nossa base de mentores, também de não mentores, empresários que a gente tem aí, que estejam em determinado momento bem visto aí no mercado, a gente consegue trazer ali para dentro, para falar um pouco para eles, e falar mesmo ali no que está fazendo, quais é a vida real mesmo do empresário, não é aquela conversa de, tenta isso e de fato você nunca fez, então não funciona. E, obviamente, está todo mundo ali querendo fechar algum negócio. Seja um novo negócio, seja vender, enfim. Mas de algo totalmente orgânico. Não é aquela coisa de tipo, vão lá, você vai vender. Tem várias comunidades que você vê aí que o pessoal enche de gente. No final, está todo mundo ali querendo trocar cartão. E não é o objetivo ali nosso do clube nem do Scale. O objetivo ali é que, de fato, você construa um relacionamento bem consolidado. Para que você vá na casa ali daquela pessoa, ela possa te aconselhar não somente do âmbito profissional e do âmbito pessoal e, assim, faça parte realmente da evolução da sua vida. Então, é isso que a gente faz ali dentro. Bom, o G4 Club tem 150 membros. Esses 150 membros ficam no mesmo grupo? Sim, no mesmo grupo. Diferentemente no caso do Scale, né? Do Scale a gente divide ali em 52 por grupo. Por Fechou grupo. 52, vai para o outro. Vai Tá pro todo mundo na mesma comunidade, porém, Sim. é como se vocês estivessem em salas de aulas Salas diferentes. E essa visão de fazer essa segregação por salas de aulas, vamos colocar assim, ela foi modelada? Sim. Como que é isso aí? Quando a gente começou o Scale, o que era que a gente definiu? É um grupo que a gente vai fazer simulações de conselhos administrativos, um board da sua empresa. Que é o board meeting que nós temos. Que é o board meeting. Então, para a turma funcionar, ali no espaço a gente tem 4 salas. Então, a gente precisa de uma mesa entre 12 a 13 pessoas. Considerando que todo evento tem uma quebra, então vamos fechar uma turma com 52 pessoas que a gente consegue montar uma mesa de, no máximo, 13, mas se faltar ali 3 pessoas, 2, a gente consegue ali variar entre 10, 11 pessoas na mesa. Para não ficar salas muito vazias. Exato. Ao mesmo tempo também fica gente demais. Aí é sua vez de apresentar o case e não foi ninguém. Por quê? Quando a gente começou, a ideia era que fosse uma turma fixa e que as mesas também fossem fixas, pelo menos um ano. Então, poxa, vai ser 52 pessoas nessa turma, vão ser 4 mesas de 13 pessoas e nós não vamos mexer. Vai ser essa mesa durante os 6 encontros ao final de 12 meses. Como se fosse um conselho definitivo. Exato. Ao final de 12 meses, a gente vai lá e mistura, pega a pessoa de uma turma e coloca na outra, ou mistura as próprias mesas. Essa foi a concepção inicial que a gente teve. Então, quando eu e o Lucas, a Aérea, a gente ficava ali discutindo o dia inteiro como é que a gente ia fazer. A primeira turma, primeiro evento, começamos a vender. O primeiro membro foi o Ricardo Lerner. Ele entrou ali, a gente fez uma venda e falou, agora, legal, fizemos uma primeira venda. Foi em 20 de janeiro do ano passado. E aí, a gente tinha ali a agenda para o primeiro encontro da turma 1. Só que até a gente chegar lá, a gente tinha 15, 16 membros. Falou, cara, se a gente fizer um evento para 15, 16 membros, vai ser muito chato. Então, a gente foi lá, convidou outras pessoas do clube, alguns potenciais leads ali, algumas pessoas que tinham interesse em entender um pouco mais isso, que a gente fez um evento maior. E aí, a gente fez as mesas, foi legal, testamos.
E depois, na sequência, a gente viu que não fazia tanto sentido a mesa ser fixa, nem a sala ser fixa também, até porque a ideia de gerar negócio é estar o tempo inteiro querendo conhecer gente nova. Sim. Por mais que você fique um ano ali naquela turma de 50 pessoas, na sua mesma mesa, e crie um relacionamento mais forte, a gente perde um pouco no peso do network. Então, seu relacionamento fica forte, porém, você não conhece outras pessoas e isso reduz um pouco ali aquela diversão que você tem, Sim. empresário, de conhecer gente nova o tempo inteiro. Sim, e também acho que no caso, quando a gente pensa em segregar dentro do próprio grupo, acaba que você acaba limitando mesmo, criando grupos menores e acaba limitando sempre as interações ali, né? Exato. Que tem a ver justamente com o que você acabou de falar, né? Esse intercâmbio ele é muito bom. Muito bom. A gente aprende muito também com o intercâmbio. Então, às vezes eu tô numa turma e falo, cara, o Anderson tinha que estar nessa turma, colocar ele na turma 3, ele tinha que estar na turma 5. Mas por quê? A gente vai ver lá e realmente faz sentido você estar ali. Mas numa conversa que eu tive ali com 2, 3 pessoas, que talvez são dados não relacionais. Uma coisa é você analisar dados enfim, dados relacionais. Você sabe ali que tá escrito, é aquilo, é fato, ponto. Outra coisa é você conversar com a pessoa e falar, cara, esse cara aqui combina com o Anderson. Isso aí não é fácil de você olhar numa tabela, olhar num dashboard e enxergar isso. Então é muito importante esse nosso relacionamento diário, exatamente para a gente conseguir identificar essas potencialidades que a gente tem dentro da comunidade. A gente faz muito isso. Por mais que você seja de uma turma, pode ter certeza que a nossa equipe está nas outras turmas, está nas outras imersões, sempre conversando. E aí uma hora que, poxa, tem um Anderson, cara, faz sentido eu conectar essa pessoa aqui com o Anderson. Eu já fiz vários negócios e nosso time faz muito isso. Boa. E quando a gente pensa na questão desses mentores que dão apoio ali às turmas, né? Então, dentro das board meetings, nós vamos ter sempre um mentor que vai estar coordenando todo aquele processo, né? Como são escolhidos esses mentores? Então, na verdade, ali no primeiro momento da aula, a gente não tem um mentor, tem um professor, Isso, seria um que é o empresário ali Talks, que né? é o Talks. É. A parte dos boards na parte da tarde já são facilitadores, não são mentores. São facilitadores. Mediadores ali na mesa. Pô, É um papel diferente. Então, sempre que eu tô, por exemplo, quando eu tô como mediador, faço questão de falar para a mesa. Não fica falando olhando para mim. perfeito. Fala Entendi. olhando para a mesa, porque dessa vez não é a minha vez de dar resposta para você. Quem vai te dar a resposta são os outros empresários que estão aqui. Agora, na parte da manhã, quem vai dar o Talks, a gente tem toda uma trilha educacional que ela é definida, ela é trimestral nesse momento. Então, a gente passou ali o primeiro trimestre por governança, depois vendas. Então, a gente tenta sempre segmentar por tema, até para vocês terem um tempo ali de poder se aprofundar naquilo, no assunto. Se a gente fica fazendo muito assunto aleatório, por mais que seja importante, perde um pouco aquele fio. Você vai perdendo um pouco o raciocínio. Então, se está no momento de falar de gestão de pessoas, vai ser 3 meses falando só disso. Está no momento de falar de vendas, vai ser 3 meses falando só de vendas. Poxa, tem um assunto super importante aqui de processo, enfim, de dados. Por que não coloca aqui? Não, agora a gente está falando somente de vendas. É importante sim, vamos falar no próximo trimestre, até para você criar uma casca ali, poder entrar realmente a fundo do tema. Então, toda a aula ali a gente traz um empresário que domina do assunto. Então, acabamos de sair de um ciclo de governança, então a gente trouxe vários empresários de segunda geração, pessoal que já passou por algum tipo de problema ali de dívida, de recuperação judicial, para explicar como que ele saiu disso. E isso é muito legal, porque é ele falando da história dele. Poxa, eu tive um problema com meu pai, mas a gente fez dessa forma. Vai servir para você? Não sei. Às vezes sim. Tive um problema ali de uma dívida, a gente precisou trabalhar não sei quantos anos para sair disso. A gente fez isso, isso e isso, para a gente funcionou. Pode ser que para você uma etapa ou outra ali funciona. Então, e aí ele recomenda um livro que ele pode ter lido nesse caminho para vocês lerem. Então, a gente sempre disponibiliza ali algum livro que eles trazem, os mentores, os professores, no caso, né, os empresários, trazem para que vocês possam ler também. Então, assim, realmente a parte da manhã ali eu gosto muito, eu acho muito Sim, rica ali aquela total. parte de conteúdo. Eu participei dessa trilha de governança, né, e achei incrível. Realmente a experiência, tal, gente que vivenciou assim, altos e baixos, uma coisa assim, e como lidar com tudo isso, e também como estruturar também
essa parte de governança, né, pensando no futuro da companhia, né? Sim. Isso é uma Hoje, coisa hoje é um tema bem quente. O pessoal antes tinha um quente. pouco de receio de falar. Quando falava em sucessão familiar, pensa primeiro em morte. Poxa, já está querendo, já Sim. está falando de herdar, já está falando de que já está me matando. O empresário tinha muito essa visão. Pô, meus filhos já estão querendo me matar, estão falando de sucessão. E não é assim. Uhum. Muito pelo contrário, já está querendo realmente perpetuar ali a vida da companhia, a vida da empresa. Então, hoje está tá muito quente esse tema por causa disso. Quebrou esse tabu de não poder falar de sucessão ou remeter sucessão a querer desejar o mal da pessoa, alguma coisa. É muito pelo contrário, né? E, por exemplo, uma ideia dessa temática, ela já estava lá atrás pré-concebida ou foi algo que surgiu de tempos Você ali? fala da temática Da governança, por Não, exemplo. aí o que acontece? A gente pergunta para vocês, Entendi. o que vocês querem escutar? A maioria está falando de governança, é um tema muito quente, é uma dor muito... O pessoal tá falando muito disso. Poxa, vamos trazer esse tema então agora. Entendi. Esse é um tema que a gente tem que trazer. Existe Que, inclusive, que foi criada uma imersão também, que também traz Exato. essa temática, né? Exatamente. Sobre M&A, governança, Exato. É uma dificuldade nossa ali em comunidade, porque assim, uma coisa é o que você quer aprender, uma coisa é o que você precisa aprender. É diferente. Boa, explica isso aí. É diferente, porque o que você quer aprender você quer aprender vendas. Mas aí numa conversa com você, eu vejo que o seu problema não é vendas. De fato, o seu problema às vezes é marketing. Então você está falando aí que você não está conseguindo vender, eu converso com você e falo, cara, seu problema nunca foi venda, seu time vende bem. O problema é que você não tem marketing, seu lead não está chegando, ou tá chegando lead ruim. Poxa, então é isso que você precisa aprender. Você está falando para mim que queria aprender venda, o outro também falou, e na hora que eu vou fazer uma reunião com você, se eu estou conversando um a um ali, eu descubro que, na verdade, você não tem que saber de venda. Você tem que saber mais de processo, você tem que saber de contratação, você está contratando gente errada para vender. Então, esse é um desafio nosso ali. Porque todo mundo sempre fala uma coisa, mas aí na hora que você vai investigar, você vai quebrando ali em alguns porquês, você descobre que o problema dele não é aquele ali, não é venda, é um outro problema. Então, ele não tem que aprender de venda. Ele tem que aprender de marketing, de contratação, de processo. É um passo ou dois atrás. Então, isso é bem legal também e é bem difícil ali para a gente isso. Porque todo mundo, tô querendo fazer governança. Beleza, você vai ver, não é governança, cara. Você tem que fazer outra coisa antes, você ainda está um passo atrás. E dentro da sua estrutura para poder lidar com as comunidades, você tem pessoas que olham para essa parte educacional, que reporta para você? Como que você estruturou isso para que vocês possam tomar essas decisões? Qual é a próxima temática? Agora, por exemplo, nós tivemos essa semana sobre gestão de pessoas, né? Sim. Então, já deu uma virada de tema, no caso. Já deu uma virada. Hoje a gente tem um time de educação, é uma Education Manager, e ela faz todo esse trabalho de discovery, ela conversa com todos os membros, ela tem ali todos os dados, pesquisa bastante, identifica o que o mercado para onde o mercado está indo, para onde também os nossos membros estão indo. Então a gente tem toda uma equipe que é focada somente em educação. Tem uma equipe ali focada em relacionamento, tem uma equipe focada em negócio, tem uma equipe vendendo, mas também tem uma equipe bem focada em educação. Então, hoje, por exemplo, se eu chegar lá no meu time e falar, gente, tive uma ideia, quero fazer um talks aqui falando de reforma tributária. Ela vai virar para mim e falar, não vai fazer isso. Não, de onde você está tirando isso? Não, conversei ali com 2, 3, porque isso é muito comum. Ah, isso acontece? Isso acontece demais. Às vezes o Tony tá conversando com um monte de membro e tá todo mundo falando o que quer. Ele estava no último encontro nosso lá. Ele estava fazendo justamente isso, conversando com a galera. Ele está fazendo o trabalho que tem que ser feito, claro. conversando com o pessoal. E aí ele chega e fala, gente, tem que fazer isso. Aí o time de educação fala, não tem que fazer isso, não. Por quê? Porque a gente está no momento agora de entregar isso. Não, mas eu estou conversando aqui com o pessoal e estou vendo que tem que fazer isso. E eu estou dando o exemplo do Tony, mas eu faço isso muito também. Normal. E aí a gente opa, deixa eu entender o porquê que o time de educação está me falando isso. Então vamos lá, apresenta, conversa, fala, pô, faz sentido, realmente. Continua aí seu trabalho, você está fazendo ele muito bem feito, mas já deixa no radar aí para você pesquisar um pouco sobre isso, porque eu conversei com o pessoal ali, parece que isso pode ser um tema interessante a gente poder trabalhar mais à frente. Então, fica ali no backlog de trabalhar esse tema depois. Então, a gente faz isso muito. Então, o time de campo, por mais que ele não seja de educação, a gente imputa muitos dados para o time de educação poder depois pesquisar com mais cuidado, com mais informação para poder realmente entender se é por ali que a gente deve seguir.
E hoje vocês têm uma área de tecnologia já, que Sim, cuida desde plataforma, sim. AI, o que No vocês... G4, aí não no nosso time de No comunidades time a de gente não comunidade. tem hoje. Sim. Certo. Ninguém focado, a gente não tem Caiu ninguém alguma ali. coisa aí, Caiu que eu o nem quê? sei o que foi que caiu, mas tudo bem. Segue o jogo. Pô, eu falei, que isso, cara? Não vi nada, só vi um barulho aqui. Mas no G4 ali como um todo, a gente tem o time que toma conta do Skills, que é uma ferramenta que Sim, vocês ali em comunidade têm acesso. Então todo mundo ali tem acesso ao Skills e é onde a gente disponibiliza todos os conteúdos que vocês têm ali. Então o Talks de ontem, por exemplo, ele está lá no Skills já está para que disponível que eu qualquer vi. turma possa assistir. Esse é o nosso time de tecnologia, ele está bem focado hoje ali no G4 Skills e, claro, com toda essa tendência de inteligência artificial, ele vai incrementando algumas features ali para poder realmente também potencializar a ferramenta. Esse é nosso principal core hoje em tecnologia ali no G4 Educação, AI com skills. Boa. E você, pensando um pouco mais nessa parte de tecnologia, você vê que há essa convergência hoje das comunidades com esse aspecto de tecnologia também? Sim, sim, tem que ter, mas assim, ainda está muito, para a gente ali realmente ainda é bem recente comunidade com a tecnologia. É embrionário essa É visão, né? embrionário porque ainda é muito do relacional. Isso Sim. não vai perder. Agora, como que a gente consegue mensurar isso cada vez mais? Esse é o desafio que será nos próximos anos aí. Como que ali uma conversa minha aqui agora com você, como que eu consigo mensurar o que isso de fato agregou para a sua carreira, para a sua profissão, para a sua empresa? Como que você conseguiu implementar algo ali na empresa que foi... Às vezes você foi ali no clube, ficou um ano lá, é, e fez um monte de coisa lá na sua empresa que como que eu vou saber que foi o clube que de fato interferiu nisso? Tem hora que dá para saber e tem hora que não. Tem hora que, assim, às vezes é uma conversa que você teve ali tomando um café no intervalo de uma aula para outra, que você conversou com alguém, ele falou um negócio pra você e falou, cara, tem razão. Você foi lá na sua empresa, começou a fazer e foi isso. E aí, como é que eu potencializo esses atritos positivos entre os membros para que potencialize sucesso, resultado no negócio de vocês? Bom, Isso aí é o próximo passo, boa. digamos assim. E vocês criaram também Open Company, né? Sim, Que é a visita que acontece nos membros do próprio Scale, né? exato. Como foi a ideia Bom, primeiro disso? surgiu o On The Road, lá no clube. O que é o On The Road? A gente visita as empresas dos membros por estado ou cidade em que tem muito membro. Então, lá no clube, por exemplo, eu já fui a Maringá. Poxa, Daniel, você foi a Maringá? Sim, a gente tem vários membros em Maringá e são empresas incríveis que eles têm lá. É um polo muito forte do G4 Club hoje em Maringá. A gente foi a Chapecó, também é um outro polo muito forte nosso. A gente foi ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, São Paulo. A gente começou a visitar as empresas dos membros. E aí a gente leva todos os membros do clube para lá. Então são 3, 4 dias em que a gente fica hospedado na cidade ali deles e eles nos recebem. E aí tem todo o aspecto cultural. Então a gente vai para Belo Horizonte, aí é aquela... Como que o membro de Belo Horizonte te recebe, do Rio de Janeiro também. Então acontece um pouco ali uma competição entre eles de qual é o estado ou cidade que vai receber melhor os membros. E aí a gente trouxe, agora a gente está indo para Manaus. Em setembro, o próximo On The Road do clube é em Manaus, então assim, já foi criado o grupo, o pessoal já tá lá agitando, então já tá combinando um monte de coisa, eles vão querer falar que Manaus é o melhor lugar do mundo para receber os membros. Aí no outro mês a gente tá indo para Florianópolis, a mesma coisa, os membros lá vão querer falar isso. E acaba acontecendo uma competição legal e querendo ou não, é uma aula. Cara, você visitar a empresa desse pessoal, fui agora para Curitiba visitar a empresa dos membros lá. Poxa, a gente tem lá o Vini de la Torre com a Mais Um Café, que é uma maior rede de franquia hoje, que mais cresce no Brasil. Então, ele explicando como ele começou, como que tá, e recebendo a gente ali dentro. E depois a gente também foi no Grupo Potencial, que é hoje o maior produtor de biodiesel aí da América Latina, e também ali explicando o que ele fez, como é que ele pegou a empresa do pai ali no momento, como é que foi a história e como que tá agora, os desafios. E depois também a gente vai na THX ali do Lawrence, ele explicando todo o desafio dele, como que ele constrói um time. Então, assim, uma empresa de tecnologia, que é a empresa do Lawrence, a THX, a outra empresa é uma empresa do Grupo Potencial, que já é uma indústria, e o Vini de la Torre, que é uma franquia. São três
indústrias, digamos assim, são 3 segmentos diferentes. Total. Mas se eu sou de uma empresa de RH, sou de uma construtora, cara, não tem como, eu vou aprender muito ali com eles, porque cada um está falando de um tema que é super aplicável ao seu negócio. Então, esse intercâmbio que a gente tem, não somente entre empresas, mas também entre regiões do Brasil, isso é incrível. E o Open Company, aí a gente trouxe isso para o Scale, e aí no Scale a gente faz o Open Company. O Open Company ele já é mais enxuto. E aí é o que eu te falei no início, a diferença entre o Club e o Scale. Não dá para eu querer pegar 2, 3 dias seus e sair visitando a empresa. É muita gente. Uhum. Eu não vou... Imagina eu abrindo para 400... Uma coisa eu abrir para 150, Sim. limitado em 20. Que vai ser... Outra coisa eu abrir para pessoas. 400, para 500, para 1.000, limitado em 20. Então, Open não Company, 5 segundos, fechou, já está todo mundo lá. Sim. Então, assim, são desafios que a gente tem ali dentro do Scale para potencializar isso. Mas o Open Company, ele foi um desmembramento do On The Road. A gente trouxe também para o Scale essa experiência de poder visitar empresas dos membros, mas aí é só um dia, a parte da manhã. Sim, na parte da manhã tem toda uma estratégia ali de uma palestra. Exato. Achei bem interessante isso e essa troca, né? E normalmente as empresas, elas se colocam à disposição, né? Os Sim. próprios membros, eles abrem as suas próprias portas, né? Eles Como se diz, né? gostam de mostrar e gostam de falar muito dos problemas. Não é só falar das coisas boas, eles gostam de falar de como eles resolveram alguns desafios. Que esse já é o conceito da própria comunidade, Exato, né? fala a verdade. Você está num ambiente seguro, né? Exato. E aí você Perfeito. coloca ali, nesse ambiente seguro, você pode expor qual é o momento que você está passando. E aí você tocou num Qual a ponto dor? super importante, ambiente seguro. Hoje se eu falo com o meu time ali uma coisa, a palavra é, gente, segurança. O membro ali tem que se sentir tranquilo, seguro em compartilhar, seguro em falar dos problemas. Então, a gente faz uma análise dos membros antes dele entrar na comunidade. Cara, imagina entre uma pessoa ali mal intencionada. Tá todo mundo ali falando de comunidade, falando de se desenvolver, e entra uma pessoa ali, poxa, eu preciso alguma coisa além disso. Acaba. A comunidade acabou. Sim. Porque se você não se sente seguro porque entrou uma pessoa... E isso acontece. E como que você contorna isso, resolve isso quando acontece? Porque a gente falha. Isso acontece. E tem que agir rápido. Isso aí não dá para ficar postergando. Deu algum problema, tem algum membro ali que, de certa forma, ele foge com a conduta dos valores da comunidade, você tem que tirar rápido. Então, independentemente do seu negócio, eu costumo dizer muito que todo empresário deveria ter, sim, a sua comunidade. E se tiver alguma pessoa ali dentro da comunidade que ela não tá... É igual a empresa. Ele não bate com os valores da empresa, não bate com os valores da comunidade, você tem que demitir. Você tem que tirar a pessoa dali. Senão seu negócio, senão sua comunidade vai acabar. E quando você fala rápido, é assim, você vai ter que analisar o problema que teve, a situação toda e tomar uma decisão. Tem que resolver. Que pode ser desde falar com o membro, ou tirar, enfim. Realinhar ou até tirar. Você tem que se posicionar, você tem que resolver. Não pode, depois eu olho isso. Não, cara, tem que o grupo não pode perceber que quem está gerenciando, quem é o líder da comunidade não se posicionou. É bem parecido com a empresa. Assim, se na sua empresa acontecer alguma coisa ali, algum funcionário que performa muito bem, tem alguém no seu time que performa muito bem, mas ele fez algo que não é bem visto pelos valores da empresa, se você não tomar uma atitude, se posicionar rápido, quem está vendo aquilo ali vai achar isso normal. Sim. E cultura é tudo aquilo que você tolera. Você pode falar uma coisa, mas se você está tolerando outras, enfim, a cultura é isso. Então, se tem uma pessoa ali dentro da sua empresa ou dentro da comunidade que poxa, ele é um super membro, recebe todo mundo em casa, leva todo mundo para negócio, conversa muito, é um cara que interage, que compartilha conteúdo, mas ele foi lá e fez um negócio super contra os seus valores. E você vai pegar tudo isso de bom que ele fez, mas isso de ruim, que é super de encontro aos seus valores, vai relevar? Não pode. Você tem que se posicionar. E aí, para mim, é o mesmo que acontece na sua empresa. Sim. Você tem um vendedor ali que bate meta todo mês durante um ano. É aquele cara que começa a chegar atrasado, faz alguma conduta errada ali dentro da empresa, com algum cliente, alguma coisa assim. Você fala, mas ele vende. Não, você não pode fazer isso. Sim. Então, quem está olhando do lado fala assim, tudo bem. É só vender e posso fazer o que eu quiser, é só compartilhar conteúdo aqui, receber o pessoal na minha empresa, mas eu posso fazer um monte de coisa aqui também. Não é assim que funciona. Sim. Então, tem esse paralelo, é bem interessante, porque é bem parecido o que acontece dentro de uma empresa, do ponto de vista de cultura, com o que acontece dentro da comunidade, do ponto de vista de valores, de identidade das pessoas que estão ali. E você
Lá atrás, quando você assumiu, você tinha um time de quantas pessoas? 8, 10 pessoas. Foi, E qual Não, na time verdade hoje? entrei como CEO, né? O Tony CEO, entrei como CEO. A gente tinha ali 8 pessoas. Explica pra galera entender o E que faz o CEO. o CEO ele olha muito para fora, pensa muito em estratégia. E o CEO faz isso acontecer. Então ele olha ali os recursos que tem dentro do time, seja pessoa, seja budget, tecnologia, e tem que realizar aquilo ali com que foi designado foi direcionado pela empresa. Precisamos entregar isso aqui, o que, que eu tenho aqui que eu posso fazer? Como é que eu construo isso com o que eu tenho aqui hoje? Então, quando eu entrei ali no G4 Club, a gente era algo em torno de 8 pessoas. A gente ainda não era um time separado por funções, enfim, era 8 pessoas. Acaba que todo mundo faz tudo e, ao mesmo tempo, faz tudo, né? Então, tem ali a pessoa que, obviamente, tem um foco dela em venda, tem ali que tem um foco em fazer o produto, a outra que tem um foco ali mais no design, no marketing, no social media. Mas, assim, realmente uma equipe bem definida que vai entregar A, B, C, D, a gente não tinha. Então, você vai construindo isso ao longo do tempo, poxa, tive que identificar características neles, potenciais, alguns skills que eles não tinham, outros tinham, até para poder definir qual o papel que cada um ia fazer ali no time. Foi um trabalho aí de quase 6 meses a 1 ano, identificando tudo que eles tinham como hard skills, soft skills, para poder falar, olha, você encaixa melhor aqui, você encaixa melhor aqui, você encaixa melhor aqui. Nesse exato momento eu estou fazendo o PDI do meu time, que aí já é um segundo passo. Antes eu estava tão assim, o capim estava tão alto que eu não precisava nem chegar ainda no PDI. O PDI ia ser até muito para eles. Eu precisava fazer algo até mais básico, que foi feito. Agora a gente está numa etapa de PDI, que realmente é um segundo passo em que a gente constrói ali um plano de desenvolvimento individual para a pessoa poder se desenvolver naquilo que já foi identificado que ela é boa. Se ela vai querer seguir, aí é o passo a passo durante o processo, vai vendo que talvez você tenha que fazer algum tipo de ajuste. Mas a gente chegar de 8 pessoas até hoje, que a gente tem quase 50, realmente precisou identificar talento por talento e poder encaixar cada um ali na sua posição em que ele tinha o melhor a oferecer para ele e, obviamente, para o negócio. E dentro do G4, os conceitos de BUs, né? Então, a sua unidade de negócio, ela já é extremamente relevante dentro do grupo. Sim, hoje acredito que é uma das que mais, em termos de recorrência, a comunidade hoje é a mais importante, junto com o Skills. A gente tem o Club e o Scale, mas sim, falando de recorrência, ela é bem relevante. E de receita também, a gente também é bem relevante. E a jornada normal de quem entra no Scale e no Club vem das imersões. Ou das Foi imersões, ali que ou começou. Primeira imersão, a que você fez ali, é do Sim. Thales Alfredo Nardon. Depois a gente foi para as outras imersões também, que são dos temas mais específicos, que é de vendas, de growth, CX, o Mas, Traction mas também. A ali, gente por começou a exemplo, atuar ali. Mas ali é difícil sair alguém ali que tenha perfil para o clube. E o que é perfil? sim. Perfil não é não é a questão de se querer segmentar. Perfil, se você está no momento, faz sentido, vai te entregar valor agora, isso é ter perfil. Você está costumo dizer que para estar ali no clube, você tem que estar bem já no estratégico. Porque você vai ter que se dedicar muito ali. São vários encontros, são vários momentos em que você tem que ter ali uma maturidade empresarial para poder tirar o melhor proveito para você. Porque vai ter muita oportunidade ali. Se você não estiver preparado profissionalmente, psicologicamente para aquilo, emocionalmente, você pode até entrar numa ansiedade ali que você vai vendo muita coisa que na sua cabeça, oportunidades estão passando, mas não é isso. É porque você não está no momento. Então às vezes tem uma pessoa que quer entrar no clube e eu falo, cara, calma, você não tá no momento. Não, mas eu quero. Porque, Eu vou pagar. Eu quero estar no cara. porque às vezes a Calma. pessoa está focada somente na titulação. Exato. Não, é porque é bom. Realmente é legal, mas, cara, mas pra você agora não vai ser bom. Entendi. Vai ser ruim. Você vai parecer bom, mas pode ser que pra você atrapalhe o seu negócio nesse momento. Você tem que ficar ali mais focado hoje no operacional, vai no scale, continua fazendo o seu networking, continua aprendendo. E depois, quando você tiver um pouco mais de uma maturidade, um momento melhor, a gente vai sim te chamar para o clube. Mas não é agora. Não vai ser bom para você. Pô, mas eu quero pagar, eu vou entrar, não tem problema. Não, cara, não é esse o problema. Então tem que ter um pouco, tem que ter isso. Quando você define ali o seu ICP, quando você define ali o perfil da pessoa que tem ali, você tem que seguir. Se você fugir um pouco ali, 1, 2, 3, aí
acabou a comunidade, se perdeu. E isso pode ser difícil de lidar quando você também tem a pressão de entregar resultados, né? Exatamente, é um Ou seja, trade-off. você... um Final do trade-off. mês ali, tô com uma pessoa querendo entrar no clube, eu preciso de uma pra dar Pra certo. poder bater o Eu falo, e objetivo aí? do mês. Não entra. Não entra. A gente tem, não vai entrar. Senão resolvo um problema de curto prazo e crio um problema de médio e longo prazo. Sim. Bem interessante. Cara, e nesse crescimento de 8 para quase 50 pessoas no time, quais são os aprendizados aí que você carregou construindo tudo isso? Cara, hoje, se eu tiver que... Assim, algo que é bem legal ali comigo, com o meu time, é que eu falo que eu não faço nada. E realmente eu não faço nada, eles fazem tudo. Eu tenho... Comigo sempre fui assim, eu delego muito. Eu deixo a pessoa errar. Cara, a pessoa errou, fala, não tem problema, é pra errar. Existem erros que você não pode cometer. Existem erros que você... A maioria dos erros você pode cometer. São poucos os erros que você não pode cometer na sua empresa. Então, se você realmente quer desenvolver uma liderança, desenvolver as pessoas, tem que deixá-las errarem. E outra coisa que eu faço muito é, quando eu peço algo, eu não peço uma atividade. Tem muita gente que fala assim, entrega aí 100, faça 100 ligações. Atende 50 leads. Eu gosto de entregar uma missão. Cara, constrói uma área aí que vai desenvolver vendas só para pessoal do varejo. Como é que é isso? Então, eu estava pensando nisso aqui, aí você vai selecionar. Aí eu seleciono uma lista para ele de pessoas do varejo. Então, eu não criei para ele ali uma atividade, eu criei uma missão. Então, todo mundo tenta sempre trabalhar em torno de uma missão. Ninguém quer trabalhar para entregar uma tarefa, para entregar uma atividade. Se ela estiver vinculada a uma missão dele, ele vai fazer até mais tarefas do que necessário. Agora, se você pede para a pessoa somente entregar uma tarefa, uma atividade, ela vai fazer isso, vai dar 6 horas ali, vai terminar a semana, ela vai estar de saco cheio, falar, nossa, deu tudo errado, deu certo. Agora, se você mostra para ela, entrega para ela uma missão, e aquela atividade ou aquelas atividades, elas estão vinculadas a essa missão, é diferente. A pessoa faz outra coisa. Então, ontem, por exemplo, e assim, isso vale para... Na minha visão, a minha maneira de gerenciar a minha equipe, isso vai para qualquer senioridade. Do mais júnior ao mais sênior, eu sempre entrego uma missão. Eu nunca peço para... Cara, coloca aquela caneta ali. Eu falo até com os meninos, você delega para 2 tipos de pessoas. Ou você delega para uma pessoa boa, ou você delega para uma pessoa boba. Quando você fala uma coisa, faz aquilo ali. Você, manda ele fazer alguma coisa. É uma pessoa boba. Se você está assumindo isso, eu jogo abertamente com eles. Poxa, por que tá mandando eu fazer esses negócios toda hora de eu ficar imprimindo essa folha? Não, cara, então você é uma pessoa boba. Agora, se eu te entreguei algo e você tá realmente ali na missão, é porque você é uma pessoa boa. Então, tem essa diferença para mim, assim, você pedir para ele uma tarefa, você pedir uma missão. E a tarefa faz parte dessa missão. Independentemente da senioridade, as pessoas trabalham com missão. Boa. E aí, nessa construção, você foi criando as sub-áreas dentro da comunidade. Então, você falou, por exemplo, você tem uma área de vendas que essas vendas todas que acontecem na comunidade já acontecem dentro da sua própria área. Isso. Você tem a área de... Mas aí hoje acontece, até o início do trimestre, eu tomava conta das vendas todas. Venda de comunidade era toda comigo. Por mais que a gente tenha ali o modelo matricial dentro do G4, parte de venda eu sempre fiz. Mesmo tendo ali meu trabalho como CEO, não tinha um head de vendas para tomar conta disso, eu fazia o papel de head de vendas. Aí, no início desse ano, em que a empresa já ganhou uma maturidade de gestão matricial, eu comecei a plugar alguns times nos chapters, que a gente chama na gestão matricial. Então, hoje, eu estou terminando aí um processo de fato, plugar o time inteiro de vendas no chapter, que é o time do Jonathan, e aí ele vai tomar conta aí das vendas também de comunidade. A partir, acredito ali, porque demora até você criar toda uma estrutura de insight sales, entender como é que os leads chegam e tudo mais. Tem todo um tempo ali de implantação, mas eu já estou, de fato, transferindo o time de vendas para a gestão do Jonathan. Mas até então, quem fazia era tudo eu. E era necessário, porque um produto que está começando, cara, você tem que fazer tudo. Total. Mas assim, chega uma hora que fica complexo demais. Impraticável. Aí você começa a perder até qualidade. Não, você não consegue fazer. Você não consegue trabalhar, porque você fica fazendo tudo e aí você cai naquela do operacional.
Aí, se você não tiver uma empresa, outros times fortes para que você consiga confiar e entregar aquilo para eles continuarem o trabalho, você nunca vai largar. O mais difícil para mim foi realmente transferir todo o meu time para os chapters, porque eu tenho que confiar muito no diretor que está lá. Eu confio nos diretores para isso. Então, assim, mas a questão não é essa. A questão é, até ele aprender como é que funciona a dinâmica, eu tenho que fazer também. Então, Porque, por é exemplo... quase implantar um ERP. Sim. Não dá para agora é você. Não, agora é você e eu, e aí uma hora eu saio. E é esse que eu tô no momento agora. Uma hora agora eu não preciso mais vender. Agora tá tudo ali sob a gestão do time de vendas. Porque pensando em processos de venda, nós estamos falando de processos completamente distintos. Você vender uma pessoa para a comunidade e vender uma imersão, por exemplo. Sim, mas aí a gente tem um time segmentado somente para vender Só comunidade. para a comunidade. A questão é quem que é o gestor? É o gestor das vendas ou é o gestor de comunidade? Ah, entendi. Entendeu? Então aí agora, antes eu era o gestor de vendas e de comunidade, agora eu não sou mais o de vendas. Faço ainda, sim, em paralelo, mas muito mais para poder soltar ali a mão da criança que está andando, ó, já conseguiu andar, já tirou as rodinhas da bicicleta, já pode seguir. É quase que isso. É bem semelhante a uma implantação de um ERP. Transferir a responsabilidade de um time de vendas seu para um outro time de vendas é muito complexo, porque os vendedores eles têm um relacionamento com você, eles já têm a dinâmica de venda também, ela é muito particular, da comissão e tudo mais, e assim, na hora que você transfere o time de um para o outro, é muito difícil de desvincular, de desmamar o time, mas estamos nesse processo aí. Hoje também é um desafio que eu estou enfrentando ali, mas está indo bem, que é transferir o meu time de vendas todo para a gestão de vendas exclusivamente, digamos assim. Entendi. E a maior parte dos processos de vendas iniciam dentro dos programas presenciais. Sim, a maior parte sim. E uma coisa que eu vejo claramente, né, nos programas que eu participei, é uma venda quase sem vender, né? Porque no final das contas ali, ninguém fica ali vendendo, mas ao mesmo tempo a venda acontece meio que naturalmente, né? Exato. Porque é fomentado essa ideia do que é o scale, do que é um clube, mas no caso do scale, que acho que é o primeiro passo ali da maior parte da galera, né? E aí você meio que torna-se meio que natural você querer participar daquilo e iniciar um processo de negociação ali, né? Isso, quando eu contrato pessoas de venda para o meu time, uma das maiores dificuldades que eu tenho no primeiro momento é virar para ele e falar assim, olha, você é vendedor, eu sou. Você vai vender sem vender. Não pode vender. Mas como assim? Não pode vender. Você não vai falar quanto que é, como que é. Não, você não vai vender. Você vai ficar aqui 3 dias na imersão, fazendo um relacionamento puro. Se no final a pessoa demonstrou que quer entrar, ou tem perfil, ou principalmente se para ela isso é bom, aí você vai começar a falar um pouco mais. Mas não é para vender. Então chegou no final do mês ali, a gente ainda quebra um pouquinho alguns protocolos, dependendo de como tiver ali a emoção, mas é esse trade-off. Você vai ter que entrar com contato com a pessoa no dia 30 do mês, ela quer entrar, mas ela ainda tá ali, eu quero entrar mês que vem, não sei o que. Como é que você faz ela entrar sem vender? Então, assim, como é que você tá ali na imersão, o cara tá ali super empolgado com a aula, com as mentorias. Você vai ficar vendendo coisa para ele? Não, você vai estragar a experiência dele. Você tem que vender sem vender. Esse que é a dificuldade, que é o difícil ali do clube do Scale. Um produto de ticket médio alto, e o que você tem que vender, você precisa bater seu resultado, você precisa receber sua comissão, o vendedor, e ele não pode vender. Como que você trabalha isso? O emocional desse vendedor. Então, isso cria uma experiência muito boa para eles. Porque, seja no G4 ou fora, eles são pessoas que eles sabem vender muito bem a questão de um valor. Não é a questão do preço. É o valor que aquilo tem para a pessoa. Porque se você fala, se eu vou te vender alguma coisa sem vender, eu tenho que focar muito no que aquilo vai ser bom, positivo para você. E não, vou te dar um desconto, vou te dar um cashback, vou dar isso não. Cara, você não tem essa alternativa. Então, depois que ele sai do G4 ou segue ali, ele sabe vender qualquer coisa, cara. Você aprendeu a vender sem vender, você vende o que você quiser. Você entendeu o problema da pessoa, então, cara, eu consigo te vender isso aqui. É mais simples. E o quanto os demais membros ajudam nesse processo de venda? Eles são fundamentais. Né? Sempre que tem um membro ali na imersão, cara, ele vende pra gente. O dia que você for lá na imersão,
assistir de novo. Quem que é você? Eu sou lá do Scale. Cara, acabou. Você já fez as vendas Já pra fez mim. a venda. Não preciso nem... Você tá lá vendendo pra mim sem querer. Porque você gosta do negócio. É algo que te faz bem. Você tá ali feliz e você sabe o processo. Você sabe o que passou na cabeça sua lá quando eu tava tentando te falar do Scale. E agora você sabe o que passa na cabeça do outro aluno que tá lá. Então, ele tá com essa dificuldade, ele tá com essa dúvida. Mas, cara, vale a pena. Eu também tava assim. No meu caso mesmo, eu fechei a minha entrada no Scale dentro da própria imersão. E eu fechei sem entender o que era Scale. Eu simplesmente fechei. Porque para mim já tava fechado na minha cabeça. Cara, é uma comunidade e tal, mas eu não entendi como que era o programa em si, entendeu? Como que seria o encontro, o que que era o Talks, o que que era o Board Meeting direito. Claro que nós tínhamos a experiência, né, do que nós tivemos lá das mentorias, né? Então eu tinha uma ideia do que seria, mas assim, fui totalmente fechado, baseado na confiança. Por quê? Porque eu já tinha os meus amigos que já estavam lá e eles só falaram assim, cara, só entra. Exato. Isso foi total, entendeu? Só vai. Só vai, cara. entendeu? Só vai e tal. Aí depois, né, que você começa a entrar, você começa a ver toda a entrega, começa a entender o que é o over delivery que vocês fazem, que é muito bom. Isso faz uma diferença muito grande. Porque assim, o fato, por exemplo, de você ter acesso, né, aos outros talks e você também ter acesso também aos outros membros, isso faz uma diferença muito grande, porque no primeiro momento você pensa, poxa, eu vou estar aqui, o grupo meu aqui é tal, então são esses membros aqui. Não, você tem a comunidade toda. Aí você tem o que está sendo transposto de conhecimento para outros grupos. Você não está ali presencialmente, mas você pode assistir online. Exatamente. Poxa, isso faz uma grande diferença. Exatamente. Porque no final das contas não é somente o que você tem do seu encontro, é o do que você tem do seu encontro, mais somados os demais. A diferença é que no seu você vai estar presencialmente, os demais você pode assistir online. Exato. E quando a gente constrói comunidade, tem muito isso. Primeiro você começa pela identidade, depois você começa pela experiência e finaliza em estrutura. É dividido em 3 etapas. Boa, explica melhor pra gente. Primeiro, identidade. Quem que é o público? Qual que é o propósito, os valores? A pessoa tá ali por quê? Não adianta você colocar ela, me colocar aqui dentro da comunidade. Comunidade de quê? Primeiro, quais são os nossos valores em comum, os nossos propósitos em comum? Então, primeiro, identifica isso. O segundo passo é a experiência. O que as pessoas vão ter ali dentro? Como é que vai ser essa experiência? Se vai ser os rituais, as rotinas, a gente vai fazer um encontro a cada semana, um encontro a cada mês, enfim, como é que vai ser? O que a gente vai entregar em termos de experiência para essas pessoas? Vai ser aula, vai ser uma viagem, vai ser uma visita às empresas, uma visita na minha empresa, eu visitar a empresa dele. Quais são as experiências que tem dentro dessa comunidade? E ao final, a estrutura. Vai ser um canal de WhatsApp? Vai ser um e-mail? Como é que vai ser a operação disso? Então, primeiro, esse é o passo a passo. Então, você quer criar sua comunidade ali? Poxa, aqui é uma empresa de contabilidade. Primeiro, você me falou ali que tem quantos clientes? Foi 3 mil? 3 mil. 3 mil. Você tem 3 mil clientes. Pega lá os seus principais clientes, faz um estudo ali, faz uma curva ABC, seleciona ali os seus principais 20 clientes, 30 clientes e pergunta para cada um deles o que eles gostariam que você... de uma contabilidade, enfim. Pergunta para ele, faz algumas perguntas ali que você acha que faz sentido. Você vai identificar ali um padrão, algo que todos vão falar quase que a mesma coisa. Você acabou de identificar dentro daqueles 30, 20 que faz sentido você criar uma comunidade para eles para entregar, que se complementam, vamos dizer assim, tem um ponto comum que é aquilo que eles responderam na pesquisa ali que você fez com eles. Como é que eu posso entregar uma experiência legal para materializar, para eles realmente viver isso aqui? Definiu isso? Formou um time? Pronto, você criou essa comunidade. Então tem um passo a passo, tem a estrutura. Quem que vai ser a pessoa que vai tomar conta? Quem que é a pessoa que vai mandar mensagem para eles? Quem que é a pessoa que vai criar os conteúdos? Então hoje lá dentro de comunidades, do Clube do Scale, tem uma equipe que vai fazer os eventos. Ele não vai ficar fazendo conteúdo, ele está fazendo evento. Eu tenho uma equipe que manda mensagem no grupo. Não é eu que mando mensagem, você, tudo. Não, cara. Essa pessoa quer mandar uma mensagem no grupo? Conversa lá com a Letícia, que ela vai mandar a mensagem. Não é você vai lá, galera, eu tô querendo viajar aqui, não. Pessoal, estamos fazendo uma viagem. Blá, blá, blá. Obviamente, vocês que são membros, vocês vão falar o que vocês quiserem. Mas do nosso lado, tem que ser uma pessoa só fazendo a estrutura tem que ser bem respeitada.
Caso contrário, o membro que tá de lá não tá entendendo mais nada. Cada hora alguém manda uma mensagem aqui, eu não sei se a viagem vai ser amanhã, com quem que eu combino, Fórmula 1 com quem que eu falo. Então, enfim. Fica muito disperso, né? Então, Então ela não só manda mensagem, como acompanha em tempo real o que está acontecendo. Né? Exato. A missão dela é essa. É garantir com que ele vá na Fórmula 1 e fique bem lá. Não é mandar uma mensagem da Fórmula 1. É ter certeza que aquele cara foi super... A Fórmula 1 foi um dos melhores eventos que ele foi. Não é chegar, Letícia, manda mensagem da Fórmula 1. Não. Olha, vai ter a Fórmula 1, tá todo mundo super empolgado. Então, ela tem que garantir isso. Não é que ela vai mandar a mensagem da Fórmula 1. Então, é isso que é um pouco também da missão, entra nessas horas. Mas, assim, construir comunidade é identidade, experiência e, por fim, estrutura. E aí, na parte de estrutura, hoje, quando você fala estrutura, você fala a estrutura da comunidade como um todo, né? Vai ser um espaço. Poxa, a gente tem um espaço de eventos, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem um skills. É toda uma estrutura. Entendi. Isso é estrutura. Poxa, antes era o Connect, antes era o Circles, agora é só o WhatsApp, agora tem um WhatsApp com comunidade, já vai criar no Telegram. A gente começou no Telegram, porque tinha as comunidades. Depois a gente saiu do Telegram, foi pro WhatsApp. Depois a gente foi e criou o Connect, que era uma plataforma que a gente tinha ali para o repositório. Não funcionou, vamos pro... A gente foi para aquele do Facebook, que eu esqueci aqui agora o nome. Enfim, tem um Facebook lá para a empresa, agora me fugiu o nome. E por fim a gente, quer saber, vamos ficar no WhatsApp e vamos deixar todos os conteúdos no Skills. Pronto. E tem a estrutura, espaço de eventos. Qual que é o espaço? É só esse? Vai ser aqui que acontece os nossos eventos, nossas rotinas acontecem, os encontros a cada 2 meses, enfim. Isso é estrutura. Agora vocês têm um espaço novo, né? Sim. Fale um pouco sobre esse espaço. Ontem, inclusive, a gente fez um happy hour lá, o Bora Vender, o happy hour do Alfredo. Estamos aqui agora na VTEX Day e a gente foi e fez, inclusive, esse MVP, para ver como é que é. A gente recebeu ontem 300 pessoas ali, 300 empresários no nosso espaço. Como é que vai ser o espaço de comunidades? Hoje a gente tem aquele espaço que você já conhece, tem esse novo espaço que tem 800 metros quadrados e também tem o de comunidades. São 3 espaços que a gente tem nesse momento. Para quem é membro da comunidade, a gente vai lançar, inclusive, agora no final do mês, como que você pode ter acesso a esses espaços e a todas as entregas de comunidade. Como? Então a gente vai amplificar um pouco o conceito de comunidade, sair do que é só Club Scale. Club Scale, sim, são programas majoritariamente de comunidade, mas a imersão também é uma comunidade. O Skills também é uma comunidade. O pessoal que fez um curso online também é uma comunidade. Olha como é que o conceito de comunidade ele é muito amplo. A partir do momento que eu viro para você e falo que eu tenho 300 membros no Scale e 150 no Club, eu estou te falando de 400 membros na comunidade. Se eu abraço a minha comunidade como alunos do G4 Educação, que todos estão ali pelo mesmo propósito, eu tenho mais de 200 mil pessoas ali na minha comunidade. Que só na imersão já por volta de 80 turmas. 9 mil pessoas, todas as imersões. Então, por volta de 80 turmas já, né? Isso. Então, mas contando todas as outras imersões, eu tenho quase 10 mil pessoas. Então, assim, é um universo muito grande que eu posso trabalhar. Quando a gente fala em comunidade é uma ferramenta de LTV. Uhum. No fim das contas, para você, empresário, que quer criar uma comunidade, você nada mais está fazendo do que potencializando o seu LTV. Um CAC baixo. Poxa, o cara já está ali. Sim. Ele já é seu cliente. Ele já veio num CAC lá de trás quando ele veio para o programa. Exato. Né? Exatamente. Quando você fez a imersão, você já teve ali seu CAC e acabou. Como que eu chego ali em você e falo assim, Anderson, vem cá, comunidade, fica aqui. Porque você perto de mim, é mais fácil depois eu te mostrar uma imersão que a gente tem ali de gestão de pessoas. Uhum. É mais fácil depois identificar que você quer uma imersão de sales. É mais fácil também identificar que você quer treinar o seu time. Trazer outras pessoas do time, total. E o que eu estou fazendo? Simplesmente te mantendo ali comigo, na comunidade, um relacionamento entre eu e você, eu estou identificando problemas, dores em você que eu consigo ajudar. Sim. Então, eu estou potencializando meu LTV ali de forma super orgânica, natural, não é nada forçado. É assim que, para mim, comunidade é uma ferramenta de LTV. Então, você quer qualquer negócio, pensar em LTV, pense em comunidade. Quantos clientes eu tenho aqui? Qual comunidade eu posso criar para nutrir esses meus clientes quase que todo dia, diariamente, sem necessariamente preocupado em tirar, vender alguma coisa para ele, que eu vou descobrir algo que ele precisa e eu vou ajudar esse cliente. É uma ferramenta muito forte se você souber trabalhar com comunidade. Hoje, para mim, assim,
ali dentro do G4, a ideia é a comunidade ser uma das principais fontes ali nossas que a gente tem, avenidas ali do G4. Pô. E nós estamos na turma 7 lá, né? Que é uma turma mais recém-formada, né? Isso. Quanto tempo você leva para poder popular ali uma turma, quando você abre uma turma nova? Porque acho que é sempre E aí, é o momento certo de abrir, temos que abrir e tudo mais, mas você precisa popular para ela poder... Hoje a gente conseguiu aí, o máximo por mês foi 40 membros. Cara, mas é muita gente até. Aí vem aquela pergunta, vale a pena colocar 80, 100, 300 pessoas por mês? Não vale, porque você perde a qualidade. Entendi. Mas se eu colocar menos também, eu ando devagar. Então tem o lado positivo, o lado negativo, tem o trade-off. Entendi. Faz sentido acelerar ou não faz? Como é que eu faço? Já tô atendendo os outros 6 turmas bem, as outras 7 turmas bem. Então você fica muito nessa também. É a dor do crescimento. Comunidade tem isso. Se você coloca qualquer pessoa por colocar, ela vai se perder. Sim. Em 2, 3 anos ela acabou. Você pode ver aí um monte de comunidade de empresário que tem aí, que eles chamam de fraternidade, elas acabam se dissolvendo. O que acontece é que você não consegue ter minimamente uma taxa de renovação. Rotina. Né? Rotina, o ritual, entrega. Não faz sentido a pessoa ficar. Não faz. E você está entregando valor, só que com ali seu processo, suas rotinas, elas não são bem claras ali pro cliente, ele acaba saindo. Mesmo às vezes estando agregando. Só que ele não enxergou valor. Sim. Ele não viu valor, mesmo ele tendo valor. Sim. Eu comecei há 6 anos atrás um programa de mentoria, né? E assim, de uma forma totalmente embrionária, hoje em dia nós temos uma estrutura, não chega a ser como é a estrutura do G4, mas a gente tem uma estrutura bem montada e com muitos aprendizados que nós tivemos, inclusive dentro da modelagem do próprio G4, né? Então os grupos são segregados em até 55 membros. Nós temos ali hoje uma estrutura baseada no nível de maturidade de cada negócio. Então são 3 grupos principais e um grupo Platinum, que é o grupo, né, de elite, que seria como se fosse o clube, né? Uhum. E então, por exemplo, eu tenho os membros que estão no grupo, uma fase mais inicial, que a empresa deles ainda está precisando de outras habilidades, informações e acompanhamento, e outros que já estão numa fase de intermediária mais para avançada, que tem outras necessidades. Eles estão separados nesses grupos. E quando a pessoa está no nível de maturidade muito maior, ela vai para o grupo Platinum, porque lá a galera está jogando um outro jogo, e aí, consequentemente, as necessidades e o que a gente pode entregar para esse grupo é diferente, né? Uhum. E o que eu vejo, por exemplo, como sendo total referência, né? O quanto a gente consegue reter os membros de um ano para o outro, né? E a pergunta é, o que é que nós vamos entregar que esse cara não teve ainda, né? Qual é a próxima entrega que nós vamos fazer que o cara fala, cara, como é que eles podem ainda me surpreender com aquilo que eu recebo aqui, entendeu? Essa é uma das perguntas que a gente sempre faz internamente quando a gente vai organizar os próximos encontros. Então, nós acabamos de entregar os 4 grupos agora no mês de maio. Então, os próximos ciclos de encontros agora vai ser no mês de agosto. Até lá, nós temos os encontros online. Então, nós temos esses três momentos de 2 dias para cada grupo que acontece durante o ano. Então, daqui para agosto, eu já estou definindo já qual é a programação, quem são os convidados, o que a gente vai fazer em todos os aspectos da experiência, que inclusive se estende à mudança da nossa sede, né? Então, os nossos encontros que aconteciam aqui, e em determinados momentos, de acordo com o tamanho do grupo, até acontecia em hotel, mas a gente percebeu claramente que no hotel a gente se perde um pouco, né, na questão da experiência, porque você tem que se sujeitar às regras do hotel, enfim. E a gente tem uma experiência muito personalizada, né? Desde a alimentação até os detalhezinhos que a gente faz. E aí agora nós estamos indo para uma sede própria para essa finalidade, né? Então a H-Educação ela saiu daqui, da sede da Tactus, e está indo para uma sede própria para essa finalidade, totalmente formatada nos detalhes, pensando nas nossas comunidades. Você acredita que esse é um caminho para você poder realmente construir algo que seja realmente muito bem estruturado e duradouro? Eu acho que dentro disso, o que você tem que criar ali na comunidade são alguns programas. A pessoa ela tem que ter aquela sensação de evolução. Entendi. É quase trocar de faixa no jiu-jitsu, mudar na escola, que você sai do primeiro para o segundo, para o terceiro ano. Você tem que ter aquela
sensação de superei essa fase, eu já estou em outra. Tem que criar algumas rotinas, algumas entregas ali que a pessoa, que fique evidente com que ela saiu do nível 1, foi pro 2, foi pro 3, ela está evoluindo. Isso pode ser, por exemplo, quando ela sai de um grupo e vai para o outro grupo, Exato. por exemplo. Você tem que criar ali que seja uma festa, que seja um evento. Tem que ter quando um marco ele foi atingido, tem que ter algo claro para a pessoa e para todos que estão ali dentro daquela comunidade. Aquela pessoa saiu do 1 e foi pro 2. Entendi. Senão ela fica dentro do ambiente, de um ecossistema super rico, mas ela fica naquela Estagnada. angústia de não perceber o que ela que ela está evoluindo. Ela sabe que ela está evoluindo, mas ela não sabe o que, quanto, como, não mede isso e isso é muito ruim. É um nível de, por exemplo, como se fosse premiação, como reconhecimento pelo resultado que ela entregou, pode ser... Isso, depende de como que é ali a sua comunidade. Pode ser um jantar, pode ser um evento em que você chama as pessoas ali, elas vão falar um pouco, um troféuzinho, alguma coisa. Uhum. Tem que ter algo que materialize, que evidencie que a pessoa ela saiu de algo, que ela mudou de estágio. Se você não tiver algo que fique evidente para ela e para as pessoas que estão em volta, acaba-se que com o tempo, se você não tiver um time ali que fique em cima, você perde um pouco o controle. A comunidade ela fica... Não é controle, não gosto dessa palavra. Você perde um pouco ali... O que está acontecendo aqui? Como que tá? Tá indo bem? Tá indo mal? Não sei. Tá todo mundo feliz, mas às vezes pode ser que todo mundo fale, tá ótimo, mas, cara, eu tô saindo. Uma coisa, por exemplo, que a gente fez, né? Todo novo membro, a gente vai setar onde ele está de acordo com a jornada dele. E aí a gente vai depois revisando essa jornada para poder acompanhar a evolução dele. Então, poxa, o cara estava aqui, né? Ele estava nesse momento. Qual o momento que ele está depois de 6 meses, depois de 1 ano? Então, esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que a gente tem, que acho que também pode ser válido do que você falou, nós temos um evento que acontece uma vez por ano, né, que é o Marketing Contábil Summit. Então, como o meu público da H Educação é um público só de contadores e que são empresários contábeis, então esse é o público que eu falo. E, essencialmente, o meu trabalho ele é drivado em crescimento. Então, assim, o principal objetivo que as pessoas elas buscam é como que elas podem crescer o negócio contábil delas. Claro que tem todos os outros aspectos complementares, mas o crescimento seria pautado ali em aquisições de clientes. Então, durante o evento, a gente tem a premiação e só pode participar da premiação quem é aluno e quem é participante das comunidades. Sim. E na premiação ele tem lá de mais 30 clientes no ano anterior, mais 50, mais 100 e mais 200. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que acho que faz uma total diferença as conquistas deles. São que coisas... eles comparam com o do ano anterior. Exato, e são coisas simples. Às vezes a própria credencial ser de uma cor diferente. A credencial é diferente. Isso tem um muda. espaço Exato. diferenciado lá, que é o espaço VIP, né? Então ele só acessa o espaço VIP de forma diferenciada se ele for membro da comunidade. Isso não é vendido. Sim, isso é uma coisa ele é que faz toda a conquistado, diferença. Isso é diferente. Não é vendido. Porque, por exemplo, eu poderia falar assim, gente, eu tenho o ingresso normal aqui, o ingresso VIP para o evento. Não, esse ingresso VIP ele não é vendido. Exato. Ele é só para o membro da comunidade. Membro da comunidade. E, por exemplo, uma coisa que a gente está agora, nós fechamos, inclusive, estamos negociando, né, para palestrantes que são os palestrantes celebridades do evento, né? Então, por exemplo, nós levamos várias pessoas que a gente vai trazendo para o evento que são pessoas que são conhecidas, né? Como, por exemplo, o Caíto da Chili Beans. Então, por exemplo, o Caíto saiu de lá do palco e foi tirar foto diretamente com o pessoal da comunidade lá. Então, ele ficou lá um tempo ali para poder tirar foto com a galera e tudo mais, e fazer uma interação diferenciada que não dá para ele atender, porque o evento é para 2.700 pessoas. Então, não dá para ele poder ficar ali circulando no evento. Mas agora nós estamos objetivando levar um conteúdo diferenciado de uma celebridade para a galera da comunidade dentro do próprio evento, entendeu? Então, beleza, o cara deu a palestra dele aqui, ele vai sair daqui agora e ele vai dentro da comunidade, ele vai fazer uma reunião com essa galera. A gente faz isso também no clube. Isso vocês fazem. A gente faz também. A gente tem ali membros que já estão indo pro 3º, 4º ano, são membros, poxa, o cara construiu com a gente ali o clube. Então a gente fez agora o Class no Rio de Janeiro e trouxemos aí, a gente sempre traz algum nome de peso. Então ele antes dele ir lá dar aula para todo mundo, ele teve no dia anterior ali um encontro, uma mesa com esses membros mais antigos, os membros que já estão no 4º ano, para poder ter uma conversa mais
reservada, digamos assim. Isso é um benefício. A gente vendeu isso? Não. Entendi. Isso é um benefício de quem acreditou com a gente, tá com a gente desde o início. O cara já podia ter saído, já teve problema, já, às vezes até nem tá mais, já tá na curva ali logarítmica que já não tá nem, vamos dizer, digamos assim, nem tá entregando tanto. Mas o cara tá com a gente, ele gosta, Sim. ele é promotor. Então, assim, isso é conquistado. Isso não é uma coisa que você fala assim, então, vou te vender aqui para você ter um acesso exclusivo para essa pessoa aqui, que ela vai fazer uma palestra só para você aqui no Class. Cara, eu não posso fazer um negócio desse. É o que você falou Sim. aqui, né? São entregas que a pessoa conquista, não tem É. como... Que poderia ser financeiramente interessante, né? Sim. Só que no final das contas acaba que... Mas aí agora vamos pensar do ponto de vista de negócio. Qual que é o custo que eu tenho se um membro meu que está ali há 4, 5 anos não renova e para de me promover e eu querer Pois é. vender um negócio para ele Total. em contrapartida? Nenhum, cara. Eu prefiro manter algumas pessoas ali que, para mim, elas são estratégicas, não porque do ponto de vista só de negócio. Elas são estratégicas, são pessoas que fazem a comunidade existir. Uhum. Poxa, eu posso tirar essas 30 pessoas e colocar outras 30 pessoas pagando um ticket médio super maior, o dobro do que eles pagam. Vai ser Mas financeiramente perde a bom? essência. Vai ser muito melhor. Mas me fala isso daqui 2, 3 anos se vai funcionar. Não vai. Qual que é de novo, trade-off? Vai oxigenar a comunidade, colocando mais membros que entram com um ticket médio maior, financeiramente é ótimo, mas vai manter alguns membros que estão ali já no 4º ano, que já estão, obviamente, um ticket médio menor, porque eles entraram assim, eles já investiram bastante ali naquele ambiente, eles estão agora, de fato, colhendo o fruto. Ah, não, esse cara aqui paga mais que esse. Não, cara, não é assim que funciona. Sim. Você está simplesmente olhando ali o bilhete? Não, você tem que olhar o todo. Sim. Não só para trás, mas também para frente. Total. Né? E aí é isso que você faz. Você tem ali clientes seus que são clientes fiéis, cara, esse cara não tem preço, cara. Você tem que manter ele ali com você de qualquer jeito. Boa. E falando de futuro, o que você projeta para o futuro em relação ali à sua área de comunidades? Então, é o que eu acabei de falar. A gente agora está com esse espaço novo. Não somente o espaço de aula, mas também o espaço de comunidades. A gente já tem aquele espaço em que você também teve a imersão. A ideia é, de fato, abraçar as outras unidades de negócio, unir não somente as BUs, mas também os clientes dessas BUs para potencializar a troca entre eles e, claro, dentro de cada programa que a pessoa está ali na comunidade, ela tem, obviamente, alguns acessos diferenciados de acordo com que cada programa. O cara do clube tem um acesso diferente do cara do Scale, do Skills, da imersão, do online e por aí vai. Mas eles todos podem desfrutar de algo em comum, que é o networking, que é o relacionamento contínuo. Ele pode ser amigo de uma pessoa que... Você pode ser amigo ali de uma pessoa que é do clube ou de uma pessoa que é da imersão, mas como é que vocês vão se encontrar? Dentro de uma comunidade. Boa. E aí nossos espaços, eles são ferramentas para isso. Então hoje o nosso desafio vai ser unir as BUs, unir as nossas unidades de negócio, não somente internamente do ponto de vista de olhar mais para a comunidade, mas para os nossos membros, para os nossos clientes, para poder entregar mais valor para eles ainda mais. Boa. Cara, voltando um pouco ao tempo, né, e projetando o futuro de uma companhia e usando o exemplo do próprio G4 para isso. Lá atrás, né, Nardon, o Thales e o Alfredo à frente e o Tony, né, comandando. Essa construção chega um momento que você tem um teto do que você pode entregar, né? Por exemplo, se o produto fosse somente a imersão, que foi o produto principal ali, cara, quantas imersões a gente consegue fazer? Exato. Tem uma limitação. Essa descentralização dos grandes nomes de um negócio para construir algo muito maior em volta desses nomes. É muito complexo isso. Você que está dentro do negócio, se você tem esse olhar... Sim, é muito complexo. Se você for parar para pensar, quantos empresários hoje estão criando imersão? Você olha aí na internet, olha no Instagram. O tempo inteiro tem alguém criando imersão daquilo, imersão disso, não sei o quê. Só que a barreira de entrada é baixa, né? Todo mundo agora está criando imersão. Mas qual que é o grande diferencial do G4 em relação a esses outros empresários? E são empresários até mais, em alguns casos, mais renomados que o Thales, Alfredo Nardon e tudo mais. Mas qual que é a diferença entre o G4 e essas outras imersões? A nossa equipe é uma equipe muito forte. Você sabe, você foi lá, você viu. Sim, total. Então, assim, acaba que a presença deles é muito mais uma cereja de bolo
do que o de fato é feito no dia a dia. A equipe que entrega todas as nossas imersões é uma equipe muito comprometida, muito forte. O time ele é muito realmente aguerrido ali em entregar o melhor valor possível ali para o cliente. Seja em comunidade, seja na imersão, seja no online, seja no skills. Todo mundo pensa muito ali nessa questão da experiência do cliente, em extrair o máximo possível ali para que ele tenha o melhor resultado possível. E acaba que a figura do mentor ali é uma figura muito mais cereja do bolo. Hoje a gente tem vários mentores muito bons ali nas outras imersões, porém a entrega do time é algo fora da curva. E isso não é fácil de copiar. Isso não é fácil. Você pode ir ali, ser um empresário, juntar uma equipe super competente, mas ter essa constância que a gente tem, entregar imersão em cima de imersão, evento em cima de evento e sempre na qualidade que é feita, não precisa dos fundadores irem lá e falar que tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, estão fazendo. Está fazendo, você chegar lá, só fazer, só dar sua aula, o pessoal já está fazendo a aula, já está criando os slides, os vídeos, está tudo pronto, cara. Então, assim, isso é muito difícil. Eu imagino que, assim, se você amanhã resolver abrir uma imersão, juntar aí os principais empresários do Brasil para abrir uma imersão, para você ter uma constância de uma entrega que o G4 já tem aí indo para o 4º ano, sempre aumentando o nível de qualidade, isso deve-se simplesmente, unicamente ao time. É um time muito forte. Isso não é fácil de construir. E existe uma meta que é a geração de empregos, né? Isso é Sim. uma coisa que está sendo renovada a todo momento. Qual que é essa meta? 1 milhão de empregos até 2030. Cara, Hoje a gente já está com 350. 350. Cara, tem chão, né? Tem chão. Mas tá rápido. Assim, em 4 anos foi 350 mil. A gente tem mais 7 anos aí, vai dar bom. Cara. E o quanto isso permeia, né, na visão do time e dos De todo membros? mundo, cara. Dos membros, a gente começa... A primeira coisa que a gente fala ali para vocês quando vocês entram no Ski vocês fazem parte da nossa missão, que é gerar 1 milhão de empregos até 2030. O time inteiro fala isso. Tá todo mundo trabalhando para isso. Essa é o nosso BREG. Todo empresário, toda empresa tinha que ter o BREG. A pessoa tá ali, ela tá vendendo caneta, ela tá vendendo garrafa. Não, cara, ela tem um BREG ali que é a missão. Volto de novo, que eu falei aqui várias vezes. Se a pessoa não tiver uma missão, não tem por que ela executar as tarefas, as atividades. Na Times Square nós tivemos alguns membros do clube que estiveram lá, né? Uhum. Você participou dessa ideia lá atrás? Não, essa ideia ela já é a segunda vez que a gente vai para lá. Quando ela foi criada, enfim, foi... Na época, falava-se muito, o pessoal vai fazer uma IPO, vai fazer alguma coisa nesse nível, nesse sentido. E aí a ideia era, de fato, mostrar que a gente tinha gerado uma marca na época, se eu não me engano, era de 200 mil empregos. Então era mostrar que isso é tão importante, ou talvez mais importante do que fazer um IPO. Então a ideia de ir para Nova York foi essa, era ir lá fazer esse anúncio desse grande marco para a gente que foi gerar essa quantidade relevante aí de empregos em tão pouco tempo. E aí esse ano a gente voltou para lá e, obviamente, a gente reconheceu os nossos membros em primeiro lugar. Claro, a gente tem todos os alunos para reconhecer, mas, de novo, em primeiro lugar a gente reconhece aos membros do clube, aos membros do Scale também, todo mundo que está ali conosco no dia a dia desde o início, né? E essa simbologia é muito forte, né? Sim, muito pro brand forte. da marca. Muito. E assim, o tanto de agradecimento que eu recebo ali nas minhas mensagens, no meu WhatsApp, no meu Instagram, Daniel, cara, você não sabe o que significa para mim, que comecei do zero, ter ali minha foto, eu sou empresário na Times Square, que foi mostrar isso para minha família, para mostrar isso para o pessoal lá da empresa, o tanto que isso significou para a gente aqui. Cara, muito obrigado, vocês fazem parte da minha vida, assim, é a foto da pessoa ali na Times Square, o que isso significa na vida dela, na empresa dela, para a família dela, então ela começa a relembrar lá, desde lá do início, de quando começou o negócio, para saber que agora está ali as dificuldades que ela enfrentou para estar ali agora reconhecida na Times Square. Isso aí é realmente algo que a gente nem sabe a dimensão disso. Podemos esperar aí outros membros aparecer. Claro, sempre. Gerando emprego, tem que aparecer lá. É isso. Essa é a meta.
Cara, eu quero terminar assim, deixando assim, primeiramente, o meu reconhecimento, né, por todo esse trabalho que vocês fazem e por ter a oportunidade de estar ali dentro, de me conectar, não somente dentro do network do próprio Scale e outros membros do clube que eu tenho acesso, que são meus amigos, mas também ao time, né, do G4, né, porque eu criei conexões, assim, extremamente importantes, estratégicas, relevantes, onde a gente troca ideia, onde a gente consegue ali ter um ganho, que é um ganho mútuo. Vários participantes dos membros estiveram aqui participando. Você, né, dentro do G4, a primeira pessoa que vem e assim, cara, que entrega que você fez aqui, eu fiquei impressionado, sabe? Ah, Tipo, obrigado. Eu falei nada de. Como que eu falei aqui no início? Não fiz nada. Eu mas, fui só falando o que a gente cara, o que o meu time faz no dia a dia. mas a gente precisa entender que na hora que eu fui tentar, de uma certa forma, trazer alguém do G4, né? Foi o seu time que trouxe o seu nome e que potencializou que isso fosse possível, entendeu? Que a gente conseguisse fechar a nossa agenda e tal. E estamos aqui nesse momento. Então, isso para Boa. mim é uma satisfação pessoal de receber a empresa, que é uma empresa hoje que modela o nosso negócio da H-Educação e que ajuda também a fomentar os negócios da nossa empresa contábil Tactus e de estar sentado aqui trocando essa ideia e aprendendo, entendeu? Porque parte das perguntas que eu fiz são perguntas que eu queria para o meu próprio negócio de comunidades também, né? Dentro desse processo de aprendizagem, né? Então, eu tenho certeza que isso também se estende às pessoas que estão acompanhando o conteúdo e que também aprendem, né, com aquilo que a gente consegue trazer em termos de convidados aqui no nosso podcast. E, ao mesmo tempo, também, toda essa construção de propósito que vocês estão muito bem engajados. Isso é muito importante, porque é um propósito que é difícil, primeiro, de você engajar o time e mais difícil ainda de você engajar uma comunidade. Sim. Entendeu? E assim, como a marca, né, ela conseguiu criar um nível de conexão muito forte, né? A ponto das pessoas trocarem ali as suas fotos de perfis com a foto de perfil com a marca atrás delas. Isso, Uhum. cara, isso é para poucos. Sim. Convenhamos que isso é para poucos, entendeu? Porque a pessoa, às vezes, ela poderia fazer o que ela fez com a marca do G4, ela poderia fazer com a própria empresa dela. Sim. E ela está colocando a marca do G4. Por quê? Porque realmente ela se torna fã de todo esse ecossistema, de toda essa criação que foi feita dentro das comunidades. Então, assim, o mérito seu e do seu time em relação a essa construção realmente é muito grande e eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, por esse momento. Não, eu também agradeço e também reforço o parabéns que eu te dei aqui no início pelo escritório, pude visitar a sua operação. Isso me motiva a trabalhar. Eu gosto dessa operação sua. Com certeza eu vou levar isso para outros contadores, para as outras empresas que eu visitar e falar, cara, você tem que visitar lá a Tractus, porque o que o Anderson fez ali com um prédio para o pessoal de contabilidade gostar e estar naquele clima que tá ali, não é para qualquer um não, cara. Parabéns de novo aí, isso é muito, muito legal. Isso aí eu não faço nada, é meu time que faz. Mas eu falo, exatamente, eu não faço nada, só vai, trabalha. Deu direcionamento e saiu da frente e deixa eles tocarem. Cara, o melhor que a gente pode fazer é o que a gente fala lá no G4, tem escrito ali, o trabalho do governo é não atrapalhar. Sim. Eu acho que às vezes o trabalho do diretor, do gestor, é também não atrapalhar. Deixa o pessoal trabalhar, eles estão sabendo o que eles estão fazendo. É isso aí. Muito obrigado. Tamo Boa. junto nessa. Obrigado, eu que agradeço. É isso aí. Valeu. Espero que vocês tenham curtido, né? Mais esse episódio. Não se esqueça de deixar o seu compartilhamento aqui, de deixar o seu like e nos encontramos no Tactus Podcast. Valeu.